Chuck Norris, que tinha uma fortuna de 70 milhões de dólares, só dirigia uma caminhonete velha? A partida de Chuck Norris nos entristece profundamente, mas muitas de suas qualidades excepcionais ficaram marcadas na memória de todos. Apesar de ser uma lenda de Hollywood e ter ganhado mais de 70 milhões ao longo da carreira, Chuck nunca se preocupou com dinheiro ou fama. Aos 86 anos, ainda dirigia uma caminhonete Dodge Ram antiga há muitos anos. Usava sempre roupas simples, jeans e camisetas. Não tinha mansões nem carros esportivos. Não frequentava restaurantes de luxo. Vivia de forma modesta. Então, para onde foi o dinheiro dele? Primeiro, ele doou milhões de dólares para ajudar veteranos de guerra. Construiu hospitais para soldados feridos. Pagou tratamentos médicos para veteranos sem seguro. Segundo, queria que os jovens se mantivessem saudáveis, longe das drogas e da violência. Construiu academias gratuitas em áreas carentes. Fundou o Kickstart Kids, que desde 1990 ensina artes marciais gratuitamente para mais de 100 mil crianças. Terceiro, Chuck costumava dizer: "Não sou um super-herói, mas quando alguém precisar de ajuda, eu estarei lá." Ele doou milhões para hospitais infantis, ajudou famílias em dificuldade e pagou cirurgias de crianças doentes. Chuck Norris deixou um legado de generosidade que salvou milhares de vidas. Se você tivesse a oportunidade de se despedir de Chuck Norris, o que diria? Senhores, tivemos uma perca grande aí, né? Nosso estimado amigo, pai, né? Influenciador de gerações, né? Nós da geração X, né? Galera aí dos anos 60 até os 80 aí, estamos ficando órfãos, né? Porque a nossa criação, a nossa influência, a nossa doutrina, né? Estamos vendo passar diante dos nossos olhos. E é uma coisa triste, né? Eu fiz um vídeo logo após a morte do Chuck Norris, foi até um vídeo bem emocionado, né? Explicando, né, que ele foi uma referência para mim, que ele foi o pai de muitos jovens que não tiveram pais, né? E no vídeo eu explicava que enfim, inúmeras coisas, né? Vídeos, eu passava na televisão, eu gravava no videocassete e as partes das lutas, né? Eu voltava 10 milhões de vezes e anotava, desenhava os golpes, né? E aquelas frases icônicas dele, né, cara? Eu via, repetia. A influência masculina que eu tenho hoje, boa parte dela veio por causa do Chuck Norris. E eu fiz esse vídeo e aí na hora que eu fui postar o vídeo, deu pau aqui no computador e perdi o vídeo. Fiquei muito puto. Depois eu fiz um videozinho até ali fora, falando, né, das percas que tivemos na semana passada e tal. E aí falei um pouco do Chuck Norris, né? Mas esse vídeo aqui eu quero de novo aqui mostrar, né, falar e mostrar o que o Chuck Norris era, né, e a influência que ele teve pra mim e pra minha geração, né? Naquela época, né, cara, nós tivemos vários atores que foram predominantemente importantes para a masculinidade, né, dos jovens dos anos 80 em diante. Mas o Chuck Norris era o único que passava mais seriedade, né? O Stallone passou legal, só que ele era sempre extrovertido, brincalhão, né? Era sério o lance das lutas e tal. O Rambo, né? Arnold Schwarzenegger, a mesma coisa. Mas o Chuck Norris foi o precursor desses todos, né? E não só isso, o Chuck Norris, além de pregar, além de mostrar, né, o seu caráter no filme, porque ele era um péssimo ator. Ele não sabia atuar nada, ele era horrível como ator. Porém, ele atuava a própria vida, porque nos filmes, aquele caráter que ele passava nos filmes é o caráter dele, né? E não só isso, como no vídeo vimos aí, né, ele era, apesar de ser milionário, ele fez muita caridade, né? Criou muitas instituições que vão funcionar aí por muito tempo, né? E mantendo a humildade, né, cara? O que eu sempre digo, mantendo a vida simples, né? Sem luxo. O cara não ia para restaurante gastar dinheiro, usava o carro dele que era bom, mas era velho, né? Claro, deu a moral para a família toda. Ele teve 5 filhos, né? Enfim, foi um cara que deixou o exemplo, né, de vida. É muito interessante. Aí aqui temos uns relatos de uma academia de jiu-jitsu, né, que ele montou. Ele foi pro Brasil, né, para passar férias e procurando lá uma academia, ele indo treinar nas academias de lutas, né? E ele via lá o cartaz dos Gracies, né? Aí ele falou, pô, quem são esses Gracies? Aí foi lá conhecer os Gracies e tal, treinou, se apaixonou pelo jiu-jitsu. Quando voltou para os Estados Unidos, ele conheceu esse camarada aí, o Machado. E aí ajudou o Machado a montar uma academia. Montou praticamente pro Machado. Vamos ver aqui o relato dele. 2 anos ele não precisa pagar nada, de graça. Falei, porra, eu vou tentar, né? Oportunidade dessa. Não, teve ali o Chuck Norris foi um cara que ajudou muito pra mim. Ele, por exemplo, a primeira academia que eu tive, quem financiou e patrocinou foi o Chuck Norris.
E o Chuck Norris que ajudou a gente. Se não fosse o Chuck Norris, a gente não estava nem nos Estados Unidos. Eu já estava pensando em voltar para o Brasil. O Chuck Norris que fez, meu irmão, voltar o quê? Pô, vai ficar aí, eu tenho um lugar ali, vou abrir academia para vocês. Pô, eu falei, que é isso? É mesmo? Aí ele foi e abriu mesmo. Ele foi lá, abriu a primeira... E falando, ainda foi gente boa pra caramba. Falou assim, ó, 2 anos ele não precisa pagar nada, de graça. Eu falei, pô, eu vou tentar, né? Oportunidade dessa. Aí, um pouquinho, a academia começou a arrebentar, começou a ter aluno, aí veio o Jean-Jacques, veio o Carlinhos, veio o Johnny, depois veio o Roger. Aí dali começou o jiu-jitsu crescer mais, né? Que agora tinham a gente, tinha o Rory, aí depois o Renzo foi para Nova York, aí veio o Ralph, foi para São Francisco, aí começou a ter várias outras pessoas, o Saulo. E, cara, tem gente aqui brincando, né? Que o Chuck Norris é ídolo, tem até piadas que falam, né, cara? Que o Chuck Norris é. Todos bate todo mundo, é o deus da luta e tal. Como é que é o Chuck Norris, na verdade, assim, cara? Vou te falar um negócio, tem 2 caras que eu respeito. É o Chuck Norris e o Mel Gibson. São uns caras assim que, porra, dando aula pros caras, os caras tá. O Chuck Norris é aquele cara, meu irmão, passando na rua, o cara tirar onda com ele, ele sai na porrada mesmo. Então não é um cara assim que leva. Não é personagem, não, é aquilo mesmo. Meu irmão, o cara vem de. O cara é tough, cowboy, o cara é casca grossa. Mas sabe quem é casca grossa pra caralho? É o Mel Gibson. É mesmo, é aquilo. Então incorporou o personagem. Não, o Mel Gibson. Mel Gibson é outro cara que é um exemplo. Eu tive muita influência também com os filmes dele, cara. E a vida de Chuck Norris é isso, cara. O cara, o legal é que ele deixou ele dava o exemplo, né? Nos anos 80, cara, tinha um desenho dele. Deixa eu ver se eu separei aqui. Cadê? Tinha um desenho do Chuck Norris. Eu não sei onde é que eu vi aqui. Que ele passava no Brasil, cara. Acho que passou poucas vezes. Eu lembro, assim, vagamente. A parte que eu lembro, né, que ficou mais assim na minha memória, é a parte que ele dava os conselhos, né? Depois do desenho, aí vinha a imagem dele, né, dando os conselhos. Chuck Norris, homem de ação. Chuck Norris está em Chuck Norris e o Comando Karatê. Comando Karatê. E a Força de Hércules. Era muito legal, cara. E era parecido com o He-Man, que no final ele dava os conselhos, né? No final do desenho. Aqui, ó. No final e no começo. Vamos ver aqui. Aí, no começo, ó. 86. Às vezes as coisas que desejamos são as mais difíceis de serem conseguidas. E nos obriga a sermos ainda mais determinados para consegui-las. E é exatamente isto que faz um vencedor. Você tem que querer com muita força para não desistir, mesmo que pareça impossível. E foi isso que nos aconteceu lá na Flórida, nos Golfinhos Implacáveis. Os Golfinhos Implacáveis. Os Golfinhos Implacáveis. E era legal, cara. Era legal esse... Eu ficava fascinado, assim. Eu tinha 6 anos de idade. E eu ficava me perguntando, porra, como é que o cara consegue se transformar em desenho, né? Inocência de criança. Aqui pegaram aqui todas as falas dele, né? No começo do desenho e no final do desenho. Vamos ver aqui, ó. Botar uma legenda. Have you ever made a mistake? Of course you have. We all have. Você pode fazer cometer erros, sim. Todos nós podemos cometer erros, né? But when you do face up to your mistake and know you'll never do it again, you become a much stronger person. And we needed all that strength on the island of the Walking Dead. Remember, everyone makes mistakes in their life. You do, I do. Se lembra, todos nós cometemos erros na vida. Eu faço, você faz. It's what makes you a very special person. Corrigir os erros é a coisa mais importante. Muito legal, cara. That was a close one. The only reason we were able to stop the claw is because we were better trained. Training requires a lot of self-control. That means giving up a lot of things for a goal. Like when mom or dad want you to do your homework now and watch TV later. Pera aí. Cadê, caramba? Traduzir automaticamente. Vamos lá, cadê português? Portugalês. Não, era muito legal, cara. E foram situações. Foram situações, né, cara, que... Coisa boba, gente, que, pô, quem era pobre, cara, vinha de lugar pobre, você não tinha muita opção, né? E filho de mãe solteira, cara, eu mesmo não tinha influência masculina, cara, tinha pouca. Eu tinha dos peão de obra que trabalhava lá em casa e tal, mas a grande parte da influência masculina que eu tive, né, de formação de homem, veio da televisão, cara. Foram esses caras, e Chuck Norris completou uma boa parte, cara. Entendeu? Você não via ele de risadinha, de palhaçadinha, era um cara sério,
e só dava conselho correto, meu irmão. Remember, everyone makes mistakes in their life. Aí, ó. You do, I do, and your parents do. But being able to love them in spite of those mistakes is what makes you a very special person. Você conseguir ter a habilidade de amar as pessoas, apesar dos defeitos dela, isso te torna uma pessoa muito especial. Até a próxima. That was a close Legal, one. cara. The only reason we were able to stop the claw is because we were better trained. Training requires a lot of self-control. That means giving up a lot of things for a goal. Like when mom or dad want you to do your homework now and watch TV later. It may seem like nagging, but believe me, you'll thank them for it. Think about it. Catch you next time. E ele tinha essa preocupação, cara. Ele tinha essa coisa de se preocupar com educação, com ensinamento, né? Passar uma imagem boa. Você vê, ele nunca fez papel de vilão. Sabe por quê? Não foi falta de trabalho. Ele recusou todos os papéis de vilão, porque ele não queria ter a sua imagem ligada ao mal, ao errado. Porque ele criou uma trajetória de só pregar o bem. Ele começou como atleta de karatê, ele foi militar da aeronáutica americana, foi enviado para a Coreia, chegou lá, aprendeu o karatê coreano, voltou para os Estados Unidos, treinou, ganhou, teve mais de 170 lutas profissionais, abriu uma escola, começou a educar um monte de jovens, conseguiu abrir várias escolas, foi convidado pelo Bruce Lee para treinar. O Bruce Lee e um outro ator, que eu esqueci o nome, foi convidado para fazer o filme, né, como coadjuvante ali, ficou bonito na imagem, virou um ator, né, um ator de si próprio. Então o Chuck Norris é um ser, cara, foi um cara, uma alma muito iluminada. Ele é uma alma muito iluminada, né? A sua morte só vai deixar tristeza e reflexão, né? Eu achei interessante o vídeo desse rapaz aqui, ó, que ele fala, ele consegue comparar por que Chuck Norris é mais importante do que os outros atores de Hollywood, de filme de ação, que motivaram também a nossa geração. Chuck Norris nunca conseguiu fazer uma flexão e isso foi um grande problema na sua vida, porque quando ele tentava fazer força, a terra amedrontada apenas recuava. Isso gerou uma grande frustração em Chuck Norris, que para relaxar um pouco e aliviar o estresse, começou a contar e assim ele contou até o infinito, 2 vezes. Se você tá bastante tempo na internet, você com certeza viu essas frases em alguns momentos, porque era um meme famoso, que nós chamávamos de Chuck Norris Facts. Mas e de onde vem isso? E a resposta simples é que essas piadas sempre foram comuns, com atores que apareciam quase invencíveis nos filmes, como Bruce Lee, como quando diziam que ele lutava tão rápido que era preciso pedir para ele fazer os movimentos mais devagar na cena de luta, porque as câmeras não conseguiam captar. Na verdade, nesse caso aqui é verdade. Mas esse tipo de coisa construía uma aura quase mítica ao redor dos atores. Com o tempo começaram a aparecer também grandes astros de ação, como Stallone em Rambo, que apesar de do primeiro filme representar um veterano do Vietnã que não conseguia se inserir na sociedade e era perseguido pelo país que defendeu, fez tanto sucesso nos filmes que nos próximos ele enfrentava exércitos sozinho. Enquanto no primeiro filme Rambo tira a vida de apenas uma pessoa, e meio que por acidente, no segundo filme ele se torna um exército de um homem só, acabando com 75 vidas. No próximo 115 e depois 254. Mas Rambo sempre foi um filme político, não que outros não sejam. Rambo era o soldado representando os Estados Unidos, tanto que em Rambo 3 de 1988 ele luta ao lado do povo afegão, especialmente dos soldados Mujahideen, que lutaram contra a União Soviética no Afeganistão. Era outro filme que demonstrava uma luta contra o comunismo, e para honrar esses guerreiros o filme termina com a mensagem: esse filme é dedicado aos bravos guerreiros Mujahideen no Afeganistão. O que foi um problema, afinal os Mujahideen como um grupo organizado deixaram de existir e seus ex-membros se tornaram o Talibã, tanto que depois do 11 de setembro o filme teve esse texto mudado para só povo do Afeganistão. Mas apesar de tudo isso, de Rambo ser um exército de um homem só, ele tinha sentimentos, como no primeiro filme. E Stallone também. Rock sempre foi um filme mais emotivo, ainda que Rock fosse uma máquina de levar socos e de vez em quando dar algum. Outros astros de ação, como Schwarzenegger em Comando pra Matar, tira a vida de cerca de 90 pessoas. Mas Schwarzenegger tinha filmes mais emocionais, ou mesmo comédias bobas, como quando ele foi o Tira no Jardim de Infância. E aí que entra a diferença entre eles e Chuck Norris. Eles tinham filmes emotivos, eles riam, brincavam, sorriam. Já o mais perto de um sorriso que Chuck Norris deu no filme foi isso aqui. E por mais que tivesse filmes emotivos, era voltado pra solidão, pra resiliência, como em McQuaid, o Lobo Solitário. Assim, quando a internet começou lá nos anos 2000 a fazer piadas com atores, Chuck Norris foi a escolha perfeita. Era um exército de um homem só, nunca sorria. Seus sentimentos eram a tristeza, a solidão. Mas quem chorava nunca era ele, mas sim as suas armas acabando com os inimigos. E Chuck Norris se tornou então uma figura mítica na internet. E o que ajudou foi que ele gostou e adotou essa brincadeira até mesmo nos filmes. Quando ele se reuniu com outros astros de ação e mercenários, ele era o velho respeitado que só aparece para resolver problemas e some. E os personagens ainda brincam dizendo: uma vez uma cobra o mordeu e depois de 5 dias de dor agonizante, a cobra morreu. Chuck É muito interessante, né, cara? Então era isso, o Chuck Norris, ele tinha esse diferencial, né? Porque você via a seriedade e ele não interpretava, ele não é um ator. Ele não tem esse... Você não vê, ele não tem essa coisa de ator, né? Chuck Norris era... Ele interpretava ele mesmo, ele era a raiz, cara. Entendeu? E ele, por ser assim,
E ele gerou a admiração de muitos atores, outros atores, né? Ele tinha, pra você ver, ele era amigo aqui do Ferrino. Champion, and I tell you, I learned a lot from Chuck. He would probably be my favorite student. If I told him to do 10 more reps, he would do 10 reps. He was so determined and such a good soul. When was the last time you spoke to him or saw him? I saw Chuck, I would say maybe 9 months ago. It was at a Comic-Con. I believe it was somewhere in Texas with his family. And I said to myself, I said, Chuck, são inúmeros, assim, declarações, você não vê ninguém, assim, falando mal, pelo contrário, né? É um cara que foi realmente extraordinário em muitas coisas, cara. Em muitos aspectos. Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas. I don't age. I level up. Foi com essa frase que Chuck Norris resumiu o próprio espírito poucos dias antes de falecer, aos 86 anos. Esse vídeo dele foi estranho, cara, porque ele treinava, né? Tem vídeo dele treinando com 85 anos, 84 anos agora, 3 dias antes de morrer, entendeu? Então a morte dele, assim, ainda não saiu na mídia o motivo, né? Mas é muito estranha, cara, muito estranha mesmo. Assim, claro, um homem de 86 anos. Eu acredito que simplesmente o sistema dele, né, o sistema fisiológico dele desligou, falou, não, Chuck Norris, já deu, você já cumpriu sua missão, nós já seguimos em frente, né, vamos aqui acabar. Eu acho que ele simplesmente desligou, né, eu estou curioso para saber a causa da morte dele, mas ainda não foi revelado, não revelaram ainda. Eu pesquisei hoje pra gente fazer o vídeo, mas... De uma infância marcada pela pobreza e pela ausência, se tornou uma das maiores referências de masculinidade e heroísmo do século XX. Descubra agora com a Brasil Paralelo quem foi Chuck Norris, o homem por trás do mito. Carlos Ray Norris nasceu em 1940 em Ryan, Oklahoma. Um jovem introspectivo e sem grandes aptidões físicas. A mudança de rumo aconteceu na Coreia do Sul. Durante o serviço militar no país, ganhou o apelido de Chuck e começou a praticar artes marciais. A primeira foi a Tang Soo Do, frequentemente descrita como karatê coreano, que foca em defesa pessoal, disciplina e o desenvolvimento do caráter. Norris se tornou faixa preta de 9º grau nesta modalidade. O rigor das artes marciais orientais forjou no jovem uma disciplina rígida que o acompanharia para sempre. Mas a busca de Norris pela perfeição técnica não parou no que lhe foi ensinado. Ele era um estudioso do combate. Essa busca culminou em 1990 na criação do seu próprio estilo, o Jungkook Do, ou Caminho Universal, um sistema híbrido que une a tradição coreana a outras vertentes. How I started in jiu-jitsu, I was in Rio de Janeiro on vacation, and I was going around to all the different martial arts schools and working out. And every school I went to, the name Gracie Jiu-Jitsu kept popping up. And they said, oh man, the Gracie Jiu-Jitsu, ooh. And I said, I gotta find out who they are. So I finally tracked them down in Rio, and I went to their school. And I met Mr. Gracie, the father. I met Rickson Gracie, who was the world champion at that time, and Hoist Gracie. And so I asked him if I could work out with them. And they said, very cordial. They said, of course. And I was a black belt in judo, so I thought I had some pretty good grappling skills. Anyway, I got on the ground with Rickson Gracie. And it's like I never had a lesson in my life. He played with me. And then I worked out with Hoist for a while. And then Mr. Gracie said, Chuck, let's you and I grapple. Well, Mr. Gracie's about this big. And I said, okay. So we started working out, and I got him down, and I mounted him. And he says, okay, Chuck, punch me. I said, Mr. Gracie, I'm not going to punch you. He said, no, punch me. So I brought my hand back. That's the last thing I remember. Next thing I know, I'm waking up from being choked unconscious. My throat, I could hardly swallow. And he said, oh, I'm sorry, I didn't mean to do it so hard. But he says, I want you to stay here. He says, you got great potential. I can make you a great jiu-jitsu person. And unfortunately, I was getting ready to do a movie, and I couldn't stay there. But I went back to L.A., and I started training with Horion Gracie, who had a school in Los Angeles. And I started training with the Machado brothers, who are the cousins of the Gracies. And I've been with them now for 28 years. Ao regressar aos Estados Unidos, não... Machado é aquele rapaz que eu mostrei logo no início, né? Que ele abriu, né? Bancou a academia pro cara poder dar aula nos Estados Unidos e ele treinar lá com eles, né? Buscou a fama. Era um apaixonado pelas artes marciais, né, cara? É disciplina, hierarquia, muito legal mesmo. É um cara que vou sentir muita falta, né? Por sorte ele deixou infinitos filmes aí, né, cara? Bruce Lee é um cara que eu admirei muito também, mas é aquilo, né? A gente admirou pós-morte, né? Assim, quando eu nasci ele já estava morto. E eu vi e repetia os filmes, cara. Eu era um fanático por artes marciais, não tinha dinheiro para pagar academia. Então, o que eu fazia? Eu ficava vendo esses filmes
e repetia, voltava fita, play, voltava fita, e eu desenhava os movimentos e ia lá pro quintal para praticar, no saco de pancada que eu tinha lá em casa. E essa luta aqui, né, do Bruce Lee com o Chuck Norris, em 1900, eu vi milhões de vezes. O duelo entre os dois no Coliseu de Roma, no filme O Voo do Dragão, tornou-se um dos momentos mais icônicos da história das artes marciais. Essa cena foi foda. O mundo conheceu o rosto do herói que não recua. Nos anos 80, Chuck Norris consolidou-se como o rosto da resistência americana. Em filmes como Braddock, O Super Comando e Invasão USA, ele interpretava personagens que eram a personificação da justiça individual, num mundo onde as instituições falharam. Mas o que diferenciava Norris de outros astros de ação era a postura de seus personagens. Ele não era apenas um musculoso que trocava socos. Era um homem que protegia os indefesos. Em Walker, Texas Ranger, série que durou quase uma década, ele deu vida ao herói que defendia os inocentes, respeitava a lei e mantinha valores morais inabaláveis. Ele se tornou a representação visual da ordem necessária para que a liberdade pudesse existir. A história de Chuck Norris é um lembrete de que heróis não nascem prontos. Eles são construídos através das virtudes. Se você acredita que o resgate desses bons valores é fundamental para a nossa sociedade, contribui Sua reação ao fenômeno revelou a sua verdadeira grandeza, a humildade. Norris abraçou as piadas, rindo de si mesmo, mas sem perder a oportunidade de direcionar a atenção para o que realmente importava. In periods of my life, I did drift from the Lord, but the Lord never drifted from me. He stayed with me the whole time. Amen. And yes, and I just praise God for that. And I actually, when I met my beautiful wife here, I was kind of living the Hollywood lifestyle, and I one morning I visited with her, and she went in there and she was reading the Bible. I go, what are you doing? She says, I read the Bible every morning. I said, oh, really? She says, why don't you sit down here and read it with me? And that was the beginning of me coming back to the Lord. Ele dizia que, embora esses fatos sobre ele fossem engraçados, existia apenas um ser verdadeiramente todo-poderoso. E esse não era ele, mas Deus. Ao aceitar o mito com bom humor, ele humanizou a lenda e aproximou-se ainda mais do seu público. Para além dos memes e dos filmes de ação, Chuck Norris representava algo que, para uma parcela da população, parece estar em falta nos dias de hoje: o arquetipo da masculinidade. Ele era o homem viril, forte e decisivo, mas gentil e protetor com os fracos. Um homem de... É aquela história, né, cara? Tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa época, hoje em dia é errado, entendeu? Por isso que a galera da nossa geração, ela tá completamente perdida em relação ao mundo hoje, não perdida em relação à vida, porque nós sabemos os valores, sabemos o que realmente tem valor na vida. Então, cara, é complicado, né? Então, assim, como a gente já foi formado, né, pelo mundo analógico, né, quem nunca apanhou de vara de goiaba, quem nunca tomou um sarrafo dos pais e tal, a gente entende que o mundo mudou e que a gente tem que se adequar a ele, né, de forma inteligente, mas também não deixar que esse mundo nos influencie, né? Porque a gente aprendeu a ser isso aí, cara. Aprendeu a ser isso aí, porque gerações antes da gente eram assim, ou até mais rígida, mais pior, porque a vida era dura. Então você tinha que ser duro. Como os tempos estão fáceis, né, a vida, o costume das coisas estão muito mais fáceis, né? E aí deixou as pessoas mais moles, mais sensíveis, né? Tanto é que tem lei pra tudo agora. Agora você não pode nem criticar, perguntar a uma mulher se ela tá na menopausa, porque senão você vai preso. Já entrou na lei da misoginia, né? Olha a obra aqui, ó. Então é isso aí. Fé constante e valores inegociáveis. Em uma época de masculinidade perdida, onde os papéis tradicionais são muitas vezes ridicularizados ou esquecidos, Chuck Norris, tanto na ficção quanto na vida real, era o oposto disso. Falava abertamente sobre sua fé cristã, a importância da família e o dever de servir a pátria. Why are you a conservative, sir? Well, I used to be a Democrat, but unfortunately the Democrats went too far to the left, and the Republicans moved into the position that the Democrats were 40 years ago. See? And so what the Democrats believed 40 years ago, the Republicans believe today. And so I realized that I had to go to a Republican because the Democrats just got too far off the trail. They just got completely off the trail and lost all reality of what America stood for. And so I realized that Republicans at this point in time are more focused on what is best for America than what the Democrats. É isso aí, pessoal, para não ficar muito longo, e o barulho aqui da obra tá atrapalhando. Bom, me despeço, Chuck Norris, você está eternamente em nossos corações. Obrigado aí pela inspiração, pela masculinidade e pela força, né? Aonde quer que esteja, fique em paz. Sua missão na Terra, no planeta Terra, foi cumprida da melhor forma. Obrigado aí por ser um pai, mesmo à distância, de muitos brasileiros, né? De muitos homens do mundo inteiro, né, cara? Você foi uma influência e sempre será. Vai com Deus.